O texto também nos diz ali que os acontecimentos, para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve, tá? Ou numa versão mais antiga, que em breve devem acontecer. Então essa expressão que é usada, os acontecimentos que ocorrerão em breve, ou que breve devem acontecer, nós temos que lembrar que o Novo Testamento fala que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então para Deus não há espaço e nem limite de tempo. Tá? Deus vive ele habita numa dimensão diferente da dimensão física, tá? Então aqui, ó, esse texto significa, essa expressão significa repentinamente ou rapidamente. E quando nós comparamos com outros textos também do livro do Apocalipse, a gente pode comparar ali com Apocalipse 3, 11, 22, versículos 6 e 7, Lucas capítulo 18, versículo 8, Romanos capítulo 16, versículo 20, sempre Jesus, né, e os escritores do Novo Testamento, quando se referiam à volta de Jesus, eles se referiam muitas vezes como algo iminente, como algo que estava para acontecer a qualquer momento, né, e que podia ser até no tempo deles, na época deles. Então, por quê? Porque há uma urgência, isso nos ensina que há uma urgência, né, de vigilância, uma urgência de envolvimento com a obra de Deus, uma urgência de estarmos preparados, né, para a vinda de Jesus a qualquer momento. Então é muito importante isso. Então, segundo as profecias bíblicas, a grande tribulação terá um período de 7 anos, guarda essas informações, tá? Terá um período de 7 anos, o que pode ser extremamente pouco tempo, mesmo no olhar de Deus, tá? Segundo Pedro 3,8 diz assim, ó: logo, amados, não se esqueçam disto, uma chamada de atenção, né? Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá? Lembrando que esse texto de 2 Pedro capítulo 3, ele está se referindo ao questionamento que muitas pessoas poderão fazer, né, na época do apóstolo Pedro ali, com relação à volta, né, de Jesus, que não acontece nunca, e a noite, a dia, sol, lua, chuva, frio, e nada acontece, o mundo continua o mesmo, né? A terra continua a mesma. E aí então Deus adverte ali por meio do apóstolo Pedro, não se esqueçam disso, né? Um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para Deus. Ou seja, pode acontecer a qualquer momento a volta de Jesus, ela é iminente, tá? Também o versículo ali, o capítulo 1, versículo 1 a 3, no nosso texto base, que é o prólogo da nossa carta do Apocalipse, diz também que ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. Então mostra o teor sobrenatural da mensagem, tá? Mostra que, além de haver a urgência, né? Mostra também a questão de que Deus está envolvido em todos os sentidos, tanto no físico quanto na dimensão espiritual, para que tudo que há planejado, programado por Deus, aconteça direitinho, tá? Então nada vai fugir do olhar de Deus. Também diz o texto que relatou fielmente tudo que viu, tá? Então quando o anjo entregou a visão para o apóstolo João, este relatou fielmente tudo que viu, tá? Então ele foi fiel na visão. Então nós podemos ter certeza de que ele não inventou a história ali, de que ele não aumentou nem diminuiu nada do relato que está ali. Ele foi fiel, ele falou aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu, com todos os detalhes, né? Palavra por palavra e situação cena por cena. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então mostra ali também no início ali, né, que ele se baseou também no que a palavra de Deus revelada até aquele momento, tudo que ele tinha revelado, que ele conhecia, confirmava, né, as visões de que Jesus deu para ele, e mais as visões que Jesus deu para ele a respeito do fim dos tempos, tá? A palavra relato, né, enfatiza que o testemunho sacrificial de Jesus e o testemunho autêntico de João formam a base para a revelação, tá? Então, o testemunho do apóstolo João, mais o testemunho do sacrifício na cruz de Jesus, né? Junto tudo isso na visão ali,
são a base para esta revelação do livro de Apocalipse, tá? E encerra o versículo 13, então, nos dizendo ali, ó, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz. Tá? A versão mais antiga diz, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que obedecem as palavras dessa profecia, tá? Então aqui nós temos, ó, as 7 promessas de bem-aventurança, de felicidade em Apocalipse. Tá? Essa primeira aqui é feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem. É a primeira bem-aventurança. Depois nós temos lá, em Apocalipse 14, 13, 16, 15, 19, 9, 20, versículo 6, 22, versículo 7 e 14. Outras 6 bem-aventuranças para quem conhece essa palavra, tá? Que está prometida no livro de Apocalipse aos servos de Deus. Tá? Eu posso falar sobre isso em outro vídeo futuramente, eu vou entrar nesse assunto, as 7 bem-aventuranças, tá? Vou preparar o roteiro e vou fazer o vídeo. Então, ler, ouvir e obedecer, o que significa isso? O versículo 13 encerra ali o prólogo, a introdução, dizendo que felizes aqueles que leem, ouvem e obedecem. O que significa isso? O ouvir adequado, ou seja, a pessoa ouvir da maneira correta, da maneira certa, gera obediência, porque ela entende o que está sendo dito, tá? Aqui vemos a importância de prestar muita atenção no estudo sério de Apocalipse, tá? Então é muito importante a gente não se deixar levar por informações extra-bíblicas, tá? Antes conhecer as informações bíblicas e depois compará-las com as informações extra-bíblicas, tá? Para ver se tem algum fundo de verdade naquilo que é dito. Então hoje nós estamos vendo muita falácia, muita informação, né? Não estou dizendo que todos que estão falando estão errados, não me entenda isso, mas a gente tem que primeiro conhecer a palavra, as informações da palavra de Deus, e depois comparar com as coisas externas, tá? Com informações externas. É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Então, muita coisa às vezes é especulação e não tem base bíblica, tá? E ele encerra então o versículo 13 dizendo, pois o tempo está próximo. E isso já aconteceu há quase 2000 anos atrás, né? O tempo está próximo. Então, o que significa isso? Deus não está limitado ao espaço e tempo como nós. Nós já lemos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, né? Que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não está limitado ao espaço e tempo como nós. Então, aquilo que Deus tem programado, né, na dimensão espiritual, que vai se manifestar na dimensão material, ela tem um momento certo, mas não no sentido de que nós podemos determinar ou definir quando isso vai acontecer. Isso somente quem pode dizer é Deus. O próprio Jesus, ele diz em Mateus, né, 24, lá no finalzinho, ele diz assim, ó, pede para ele quando é que essas coisas iriam acontecer, diz assim, ó, nem o dia e nem a hora, né, nem os anjos do céu, nem o Filho de Deus sabe, o Filho do homem, mas somente o Pai que está no céu sabe o dia e a hora. Tá? Então não há como definir datas. Quem faz isso está falhando no sentido bíblico, tá? Mas a gente pode observar os sinais. Então os sinais estão aí para a gente ver, né, de que alguma coisa está próxima, né? A volta de Jesus está muito próxima, porque os sinais, as evidências da volta de Jesus, as profecias a gente está vendo dia a dia elas se cumprirem, e o cenário está sendo preparado para acontecer. Então Deus conhece toda a história do homem, o início, o meio e o fim. Por isso só Ele pode nos revelar verdadeiramente o que ainda está por acontecer. Isaías 46:10 diz assim, ó, só eu, Deus falando, posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Palavra de Deus, tá? O próprio Deus falando por meio do profeta Isaías. Então nem Jesus sabia quando voltará, sendo assim não podemos determinar datas, mas certamente devemos nos preparar para a sua volta, pois ela é iminente, ou seja, ela pode acontecer a qualquer momento.
tá? De manhã, de tarde, de noite, no trabalho, nas férias, dentro de casa, aonde você estiver, se Jesus voltar, né? Aqueles que creem e que entregaram sua vida para Jesus serão levados, serão arrebatados, diz a Bíblia, tá? E isso pode ser em qualquer momento. Por isso nós temos que estar preparados. Amém, queridos? Então aqui está a abertura do livro do Apocalipse, um prólogo, né? Onde em 3 versículos já temos tantas informações que vamos precisar guardar aqui para continuarmos o estudo do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Lembrando que você deve se inscrever no canal. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.